E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou deixar umas imagens do pedal de hoje que eu fiz de MTB rolando aí na tela. Acabei não gravando uma introdução porque o áudio da GoPro não tá ficando muito bom, então vou fazer ele dublado assim entre aspas. Bora lá? Então pessoal, hoje acabou rolando um pedal de uma rota que eu criei saindo aqui de Blumenau, passando pela região da Vila Itopava-Rega, 13 de maio, indo até Jaraguá do Sul, retornando também por Jaraguá. E é uma das rotas de treino mais pesadas que talvez eu já fiz até hoje. E acabei passando por 3 subidas muito duras no mês de abril com a gravel. E resolvi voltar lá hoje, retornar com a mountain bike para estar trazendo esse comparativo real entre uma performance de uma gravel bike nas subidas, descidas e no plano, e também a performance de uma mountain bike de entrada, que fique claro, nas subidas, descidas e no plano. Eu acabei não trazendo nenhum vídeo demonstrando a Groove, que é a minha mountain bike, está parada um tempo em casa. Eu ainda estou devendo essa apresentação dela, mas já para dar um panorama para vocês, é um quadro atualizado da Groove Ska. Eu não lembro o número que eles utilizaram, mas é a geometria atualizada com uma caixa de direção em 68 graus, com as peças que eu tinha na minha Oji Big Wheel 7.0, ou seja, ela está com câmbio alívio 2.9, aquelas suspensões bem básicas de entrada da Zoom que nem funciona mais direito, freios hidráulicos Shimano MT200. E por que as peças da Oji estão num quadro da Groove? Porque eu fui atropelado há aproximadamente um ano atrás, o quadro deu PT, mas as peças sobraram, então para não comprar uma bicicleta inteira nova, eu acabei comprando apenas o quadro. E essa hoje é a mountain bike que eu uso raramente, mas uso, e hoje acho que vai ser um comparativo bem bacana. Esse pedal basicamente é composto de 3 subidas rainhas, todas muito próximas uma da outra, e basicamente com o mesmo perfil altimétrico. Essa primeira, que é a subida do Rio Mole ao contrário, que eu trago aí no comparativo para vocês, ela tem 3,53 km de extensão com 10,3% de inclinação média. No meio termo dessa subida, vamos dizer assim, no meio do caminho dela, a gente tem paredes que passam de 16, 17% por um tempinho um pouco mais prolongado. Antes da gente entrar nos detalhes mais específicos em relação aos tempos que eu estou apresentando aqui, é importante a gente lembrar ou destacar. Em abril eu estava terminando um período de base, treinos em baixa intensidade, talvez era um dos treinos mais fortes que eu estava fazendo no ano até então, e a gente percebe, já a setinha está indicando, pela diferença de frequência cardíaca. Hoje, com a Groove, eu subi esses 3,5 km com o tempo de 19 minutos e 26 segundos, com 175 batimentos médios. Enquanto lá em abril, durante um período de base, na primeira vez que eu subi esse morro, eu fiz o tempo de 19 minutos e 41 segundos, com batimento médio de 187. Isso é uma frequência cardíaca alta, provavelmente não, já é minha Z5, enquanto hoje eu consegui manter em Z4. Isso mostra também, além da dinâmica diferente da bicicleta, uma melhora de condicionamento físico. Isso é importante a gente destacar. Eu só fiz essas 2 subidas nesse morro na minha vida até hoje. Muito provavelmente a próxima vez que eu for lá de gravel ou de mountain bike, eu vou bater esse tempo novamente. Porque é um pouco comum que nas primeiras 3, 4 ou 5 vezes você consiga diminuir o tempo que você tem nas subidas, porque acaba pegando as manhas da subida, sabendo em que ponto exato você está, o que ainda está por vir, pegando os pontos de aceleração e assim por diante. Então esse é o primeiro fator que eu queria destacar. Um segundo fator muito importante, a relação mais leve da minha gravel é 34 por 34, ou seja, eu tenho uma relação final de 1 para cada volta no pé de vela, a minha roda gira uma vez. Já esse sistema da Shimano Alívio que eu tenho na minha Groove 2.9, a minha relação mais leve é 22,36, que me dá uma relação final, se eu não me engano, de 0,62, e que é muito leve, inclusive mais leve do que os grupos de 12 velocidades oferecem hoje com as com as coroas de 34 dentes e o cassete de 51, por exemplo. O segundo destaque então fica por conta disso. A cadência autoselecionada é sempre a melhor forma de se desenvolver potência. E a partir do momento que você não consegue andar numa cadência desejada, a sua potência, a produção de potência é prejudicada.
e é o que muito provavelmente acontece comigo na Sense Versa, em inclinações acima de 16%, que é quando começa a faltar marcha, principalmente em subidas longas, que não tem muito perfil característico para mim como ciclista. Eu normalmente performo melhor em subidas que duram no máximo até 7, 8 minutos, independente da inclinação. Subidas longas, com mais de 10, 12 minutos, a minha performance ela cai comparado àquela que eu apresento em subidas mais curtas. Mas essa falta de cadência autoselecionada ideal na Sense talvez é o principal fator, além de um aumento de condicionamento físico, que resultou nessa melhora de tempo da Groove. Eu admito que eu não esperava que o meu tempo fosse melhorar nessa primeira subida com a Groove hoje. Em uma percepção subjetiva de esforço, isso não parecia que ia acontecer. Eu fiquei impressionado quando eu cheguei em casa. E em relação à descida, tudo que sobe tem que descer, felizmente. O segmento é um pouquinho maior, 3,92 km. E eu admito que hoje, inclusive, eu parei por uns 3, 4 segundos, porque eu fiquei pensando se eu ia pegar água numa bica que desce lá no começo da descida ou não. Ou seja, a Groove foi mais rápida em descida, isso era já de se esperar, né? Pneus 2.35 contra um pneu 700 por 40 da Sense. Mas o principal destaque, velocidade máxima, 53,2 km por hora contra os 49,9 da Sense. A diferença de tempo eu até imaginei que seria maior, acabou não sendo. Uma percepção de conforto muito melhor para descer, obviamente por causa dos pneus e dos freios, né? A Sense tem freios mecânicos, enquanto a minha Groove está com freios hidráulicos, isso dá um conforto tremendo. E os pneus, então freios e pneus acredito que foram os principais fatores que determinaram o sucesso desse ganho de 9 segundos de diferença na Groove na descida de hoje. A segunda subida do dia, que fica bem próximo, é logo após a descida do Rio Molha. Você anda aproximadamente uns 4 km, acho que nem isso, de plano, e já começa então essa segunda subida, que é a subida do Ribeirão Irma. 3 km de extensão a 9,1%. Primeiro quilômetro super tranquilo, tem aproximadamente 5 a 6% de inclinação. E o problema está nos 2 km finais, onde normalmente a inclinação está acima dos 12, 13%. Às vezes eu não entendo por que a inclinação média do Strava fica tão baixa. Ela parece ser muito maior pelo Garmin nos dados do Climb Pro, mas enfim, aqui fiquei impressionado com o resultado. Eu não esperava que a Sense teria sido mais rápida. Obviamente há um custo de uma frequência cardíaca muito mais alta, como eu já expliquei antes, período de base, agora estou em um período competitivo, numa condição de segundo limiar talvez aumentada, com uma produção de potência melhor, mas enfim, eu não esperava que eu ia ficar 34 segundos atrás com a Groove do tempo que eu fiz com a Sense naquele dia. Foi no dia 21 de abril, eu subi com um amigo meu de mountain bike, que claramente estava ou é mais forte do que eu, só que nessa subida do Ribeirão Irma eu consegui ficar mais próximo dele comparado ao Rio Molha, que foi a primeira subida. Então, além de ter uma referência de alguém na frente, esse desafiozinho idiota, né, que as pessoas fazem em treino para ver quem chega na frente e tal, sempre tem esse aspecto psicológico. 16:41, estou impressionado como eu fiz força naquele dia, subindo hoje o Ribeirão Irma com a Groove. Em alguns trechos, eu cheguei a usar a marcha mais leve e fiquei pensando como que eu subi isso aqui de gravel, mas tá aí o resultado, 34 segundos mais rápido para Sense. Hoje estava um dia muito mais quente, eu transpirei muito mais subindo esse segundo morro com a Groove hoje, eu estava sem água, então talvez ter utilizado uma marcha leve demais e estar sem água já há algum tempo foi o que credenciou essa vitória, entre aspas, da Sense. Em relação à descida do Ribeirão Irma, 2 km de extensão com um declínio médio de 11%. Achei que a Groove se sairia um pouquinho melhor, porque hoje o terreno estava muito melhor do que no dia 21 de abril, quando eu desci com a Sense. E ainda por cima, o finalzinho, os últimos 100, 150 metros, já estão asfaltados. Com a Sense, naquele dia, isso não ocorreu. Pouca coisa de diferença, 22 segundos no total, a velocidade máxima acabou quase igual. Então aqui não tem muito o que comentar, é a mesma coisa que ocorreu na primeira descida. As mountain bikes, isso eu já cansei de falar em outros vídeos, elas sempre vão ser melhor descendo em estradas de cascalho, principalmente onde tem curvas muito sinuosas. E por fim, a última subida categorizada do dia, estou deixando umas imagens dela aí rolar para vocês entenderem,
Esse trecho que está passando no vídeo é um trecho de aproximadamente uns 500 metros, que a inclinação média não baixa de 24%. No dia que eu subi com a Sense, eu tive que colocar o pé no chão, se eu não me engano, nessa subida 2 vezes. É a subida da antiga Serra Velha de Jaraguá do Sul. Ela tem 2,15 km a 11,4%. Mas tem um trecho ali no meio de uns 600, 500, não sei exatamente quantos metros, que a inclinação realmente não baixa de 20%. Ali com a Sense nesse dia, foi a única subida depois de muito tempo que eu não zerava alguma subida, eu tive que parar 2 ou 3 vezes para respirar e deixar o sangue circular um pouco na perna. Hoje, felizmente, com a Groove isso não aconteceu, justamente por ter uma relação de marcha muito mais leve e eu respeitar muito essa subida. Das 3 que eu fiz hoje, para mim essa aí disparado é a subida mais difícil. Então, talvez eu conseguiria ter ido melhor, poderia ter feito um pouco mais de força, só que eu estava receoso pelo que aconteceu na minha última experiência com a Sense, então acabei segurando um pouco. Mas, 41 segundos de diferença. Em um âmbito recreativo, eu sempre gosto de destacar, isso não faz diferença nenhuma se você subir um morro em um dia a 17 minutos e no outro a 16, no outro a 20. No âmbito recreativo isso não faz muito sentido, isso não tem importância. É normal também essa variação de performance ao longo do ano, mas em um âmbito competitivo, digamos que isso aqui tenha sido uma competição e um atleta de gravel bike A contra um B, ter uma diferença de 41 segundos é algo importante de se destacar. Além disso, novamente um destaque para a frequência cardíaca, 176 BPM médio contra 185 daquele dia. Vocês podem ver que a minha frequência máxima hoje foi igual à média que eu tive no dia 21 de abril. Ou seja, cadência auto-selecionada, uma marcha mais leve que me deixou confortável para subir, consegui produzir mais potência, o coração não precisou trabalhar que nem um condenado em Z5 e o tempo foi melhor de mountain bike. Um último destaque que eu trago agora em relação a alguns segmentos planos que existem nesses trechos. Eu não criei nenhum segmento para estar fazendo esse comparativo, apenas peguei eles para estar podendo falar aqui com vocês. Então, nesse primeiro segmento, na verdade, dá para ver que a Sense foi muito mais rápido em todos, o que já é de se esperar. Posição aerodinâmica, geometria, peso da bicicleta, pneus, enfim. Só para efeitos de comparação, a minha Sense pesa 11,2 kg, enquanto a minha Groove Ska está pesando próximo dos 15 kg. Isso é um fator nas subidas, acredito que faça mais diferença do que no plano, mas que deve ser levado em conta. A Sense foi mais rápido consideravelmente em todos esses segmentos que eu estou apresentando. Então, num conjunto da obra, a gente vê que é onde a Groove tira um pouquinho de tempo em algumas subidas, outras não. Nas descidas ela é sempre mais rápido. Uma gravel bike acaba compensando com muito mais velocidade de plano. Só para a gente ainda poder ter uma ideia, velocidade média final do pedal, no dia 21 de abril eu fiz 99 km com uma velocidade média de 22,5 km por hora e 1.500 metros de ganho de ascensão. Hoje foram 77 km com 1.700 metros de ganho de ascensão com uma velocidade média de 20,1 km por hora. Ou seja, num conjunto da obra, em um pedal que durou 1 hora a mais em um período de base de treinamento, a Sense ainda se demonstrou uma bicicleta mais rápida no geral. Mas isso não significa que uma mountain bike não seja uma bicicleta boa para você estar fazendo seus pedais de 3, 4 ou 5 horas e longas distâncias. Particularmente, eu prefiro as gravel bikes, eu acho que elas são muito mais completas, entre aspas, para o uso que as pessoas fazem das bicicletas no Brasil. Ou seja, saem dos centros urbanos das grandes cidades, se deslocam por asfalto por um período considerável, até chegar, ou se deslocam até mesmo em rodovias, até chegar aos estradões. Por exemplo, aqui em Blumenau isso é muito comum. E nesse caso, uma gravel bike te dá um conforto em termos de velocidade e posição aerodinâmica no plano que uma mountain bike acaba não tendo. Ou, caso você deseja, entre aspas, andar com uma mountain bike nessa mesma velocidade que uma gravel bike apresenta, o esforço consequentemente vai ser muito maior de potência, frequência cardíaca e percepção subjetiva de esforço.
E um outro fator que eu já tenho percebido com os meus treinos dos últimos tempos, a Sense ela tem sido melhor, falando especificamente de subidas. Uma gravel bike, a minha Sense tem sido melhor em subidas curtas que estão de acordo com a minha característica. Mesmo que ela tenha uma inclinação considerável de 15, 17, 20%, a partir do momento que essa subida não dura mais do que 7, 8 minutos, eu não consigo melhorar os meus tempos nessas subidas com a mountain bike. A gravel, a Sense é sempre superior. Mas quando a gente passa para um panorama de que a subida acaba tendo mais de 15 minutos, normalmente eu me saio melhor com uma mountain bike, justamente por essa perda de performance que eu tenho a partir do 13º, 14º minuto de subida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar ele, se inscrever no canal, ativar o sininho aqui para receber as notificações. Eu vou estar tentando trazer mais desses comparativos em outras rotas, talvez em subidas mais curtas, em trechos mais planos, ou até mesmo em descidas de asfalto, para a gente mudar um pouco essa característica. Muita gente anda sim de mountain bike no asfalto, então vamos colocar a gravel para andar, rodar nesse asfalto e fazer alguns comparativos desse também. A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!